neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, e tu dissipastes toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Ouvintes preciosos, como pregador da Palavra de Deus, eu posso falar a palavra,
isto é, falar a palavra de Deus. Mas confirmá-la, isto é somente Ele que pode. Isto é uma coisa indiscutível. Somente Ele próprio, Deus, pode confirmar sua palavra. Qualquer um pode falar a palavra, mas só Ele pode confirmá-la. E sempre assim, Ele confirma individualmente nos corações daqueles que creem, na vida daquele que creu. Às vezes, uma mesma palavra confirma uma pessoa e escandaliza a outra. Nós temos isto nas Escrituras. Os mesmos atos de Jesus, confirmando a uns e escandalizando a outros. Muitos sendo confirmados, sendo abençoados, sendo levantados, curados, salvos por Jesus Cristo, enquanto outros, simultaneamente, estavam tropeçando, se escandalizando, o que significa morte, perecendo, enquanto uns estavam recebendo vida, outros estavam recebendo morte, através do mesmo objeto, dos mesmos atos da mesma pessoa. Agora nós temos um assunto muito importante para tratarmos com os nossos ouvintes, é sobre a chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós encontramos isto registrado na Bíblia Sagrada em São Mateus, capítulo 21, a partir do verso 1. Eu creio que todos, como cristãos, devem conhecer estas Escrituras, porque até hoje a tradição religiosa comemora o chamado Domingo de Ramos. Vocês conhecem isto aí na tradição, não é? Mas o fato é que, quando se aproximaram de Jerusalém, ele, sua caravana, sua equipe, chegaram a Betfagé, e então, lá no Monte das Oliveiras, ele, Jesus, enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-los. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister. O Senhor precisa deles. Logo os devolverá, os enviará de volta. Ora, tudo isto aconteceu, ouvintes, justamente para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Bom, mas o que aconteceu? É que os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara, do jeitinho que ele ensinou, do jeitinho que ele mandou. Então trouxeram a jumenta e o jumentinho. E aquilo estava acontecendo piamente, fielmente, conforme o profeta
houvera profetizado centenas de anos antes. Mas o que aconteceu é que muitíssimas pessoas estendiam seus vestidos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava dizendo: Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Agora, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. Quem é este? A pergunta era esta: quem é este? Eles querem sempre saber quem é o homem. E a multidão dizia: este Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Amados, isto nos chama a atenção para um fato muito importante. É sobre a atração. O mundo sempre foi atraído pelas coisas que sobressaem a vida comum da cidade, do povo. Então se torna em atrações, novidade. Mas a tendência daquilo é passar de época, se acostumarem. E então deixa de ser uma atração, deixa de ser uma novidade. A coisa é sempre assim. Por que que nós estamos vendo aí sempre uma nova moda? E sempre levantando um novo ídolo no esporte, na música. E sempre querem uma coisa nova, uma inovação, uma novidade. Porque o povo é curioso. O povo quer sempre uma atração. É necessário que haja atração. Agora, o próprio Jesus serviu de atração. Isto é curioso. Ora, um homem montado num jumentinho e esse povo gritando: Hosana, o filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando eles não tinham ouvido nada disso, indicação alguma, isso era uma contraindicação, porque não havia indicação alguma das autoridades eclesiásticas, autoridades sobre o assunto, de que de fato ali estava o filho de Davi, o que deve ser reconhecido estritamente pelos judeus, por Israel, pelos filhos da promessa. E ninguém, absolutamente ninguém, tinha o direito de proclamá-lo como filho de Davi, a não ser aqueles que eram cabeças do povo e que tinham a autoridade do próprio Deus, pela lei de Moisés, de apontarem este filho de Davi. Então o fato ficou sendo uma coisa atrativa, curiosa, o que muitos procuraram a Jesus por curiosidade, por interesses apenas. Muitos sacrificaram em suas campanhas, enfrentaram chuva, sol, fome, noite, dia, em busca de saúde, em busca da cura, em busca da solução de problemas. E outros estavam ali pela curiosidade de verem aleijados andar. Ora, prestem bem atenção. Se vocês ouvissem uma propaganda na televisão, no rádio, no jornal, em todos os meios de publicidade, dia tal, assim, assim, assim,
um aleijado, um paralítico que sofre, é paralítico há tantos anos, ou então de nascença. Isso comprovado pelos médicos, por uma junta médica. Vai andar, os seus ossos vão estalar, microfones vão captar os estalos de seus ossos, os nervos vão voltar para o seu devido lugar. Este homem vai andar, muito conhecido na cidade. Isso vai acontecer em tal recinto ou em tal e tal estádio, lugar próprio para espetáculo público. Você iria para ver o aleijado ser curado, sua junta sendo distorcida e tudo caindo no lugar, e aquele homem se levantando da cadeira de rodas e se pondo de pé e saltando. Não haveria espetáculo mais atrativo do que esse. Mas eu pergunto, quantos voltariam arrependidos de seus pecados, convertidos, abandonando seus vícios, abandonando o pecado e voltados para Deus, que obrou aquela maravilha? Bom, a própria Bíblia nos responde em São João capítulo 6, que é uma minoria que não estaria ali. Minoria que não estaria ali. Sim, simplesmente por interesse de cura ou por curiosidade. A maioria daquele povo que estava na multidão da cura divina eram pessoas que não queriam nada, absolutamente nada com conversão, com arrependimento de seus pecados. Elas não queriam nada disto. Elas queriam solucionar seus problemas de ordem física e material. E, por outro lado, elas queriam assistir espetáculos que as emocionavam e, às vezes, as faziam chorar. Quantas pessoas ficaram, depois que ele fez a grande declaração que sua vida seria exposta, e quem não tomasse da sua vida, quem não comesse da sua carne, que não bebesse do seu sangue, declaração que exigia uma revelação, e revelação é fora de curiosidade, fora de interesses particulares. Então ali estavam todos, na verdade, em suas reuniões, como acontece hoje. Multidões e multidões, chamando-se cristãos, invocam a Deus de todas as maneiras, de todas as formas apresentadas pelos líderes, e coisas novas surgindo a cada dia. Mas nós perguntamos, quantos têm sido atraídos pelo espírito da mensagem, pelo espírito da palavra? Ficaram 12 apenas. E quando Jesus disse, vocês também não querem ir? Um disse, para onde iremos nós? Só de ti procede palavra de vida eterna. Então ele não estava ali simplesmente por cura, nem simplesmente por curiosidade, mas ele estava por chamada. Ele era vocacionado pelo próprio Jesus Cristo. Então ele fez a interrogação pelos demais, para onde iremos nós? Só de ti procede palavra de vida eterna. O profeta desta era, quando estava nessa etapa de chamar as multidões e revelar os segredos do coração. Nós temos filme, nós temos fitas
que mostram isto. O profeta desta era chamava uma mulher, um homem ali na frente, e não perguntava como você chama e onde você mora. Não. O profeta dizia assim: você se chama fulana de tal e você mora em tal e tal estado, na rua tal, número tal. O seu médico se chama tal, a sua doença é isto. Vai, seja curada. Solta esse câncer agora. Ele era completamente diferente. Ele não mandou ninguém fazer uma ladainha de 7 dias, nem de 10 dias, nem de quantos dias, como Jesus nunca mandou ninguém fazer isso. Essa mistura de Roma com outras coisas inventadas pelos homens. Mas aqui está a verdade. Quantos têm sido atraídos pela verdadeira mensagem que ele pregou? Quando ele começou a revelar o segredo da unicidade de Deus e mandar que o povo deveria ser batizado neste nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo, e mostrar onde está todo esse comércio da religião, então eles viraram as costas e disseram: o homem descambou, o homem é falso, não tem outra desculpa, não podem ter outro argumento sem não dizerem ele é falso. E até aqueles mesmos que estavam vocacionando, mais tarde gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Nós queremos uma outra atração, esta já passou, esta ficou velha, queremos uma nova. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Um dia ele desceu em Jerusalém, depois de chorar sobre ela, depois de ser proclamado como rei. Vamos, receba aí o seu rei. Mas de que forma esse rei está vindo? Montado num jumento, ao invés de ser num carro, numa carruagem especial de rei? Que atração é esta? Que homem é este? Que coisa esquisita é esta? Fora dos nossos costumes. A quem ele atraiu para a vida eterna? Marias Madalenas, ladrões crucificados do lado direito. Ele tem vindo a nós sob uma vitória tremenda do seu sangue, sob a vitória tremenda de sua palavra e sob a vitória tremenda do seu reino. Por isso agora nós devemos lhe dar glórias e glórias sob todas as circunstâncias, sob todas as dificuldades. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava dizendo: Hosana, o filho de Davi, bendito que vem no nome do Senhor, Hosana nas alturas. Senhor eterno, estabeleça o teu reino em cada coração que nos ouve e crê na tua palavra. Confirma esta palavra naqueles que hão de ser salvos e redimidos pela mesma, em nome de Jesus Cristo. Dá saúde para o enfermo, cura e liberta o oprimido, no nome do teu Filho Santo, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Filho do homem, Filho de Deus e Filho de Davi, Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Amém. Faz-me, ó Deus, uma luz fulgurante, que jamais venha esmorecer, da
que a luz do meu facho brilhante brilhe sempre até o alvorecer. Canta, Osana, canta, Osana, canta, Osana, ao Rei dos Reis. Canta, Osana, canta, Osana, canta, Osana, ao Rei. Faz-me, ó Deus, pescador dos perdidos, que aos contritos eu leve Jesus. Faz-me, ó Deus, pescador dos perdidos, em meu viver a cruz. Canta, Osana, canta, Osana, canta, Osana, ao Rei dos Reis. Canta, Osana, canta, Osana, canta, Osana, ao Rei. Faz-me, ó Deus, uma luz fulgurante, que jamais venha esmorecer. Dá que a luz do meu facho brilhante brilhe sempre até o alvorecer. Canta, Osana, canta, Osana, canta, Osana, ao Rei. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, 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 sumo benfeitor. Desde a eternidade é o autor da lei, e há de ser para sempre Deus, o grande Rei. Santo, 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 Santo é o Senhor.